Olá, queridos, a paz, tudo bem? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Então, encha o seu coração de expectativas para aquilo que Deus vai estar falando com você nesse culto. Então, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos evangelizar, ganhar almas para Jesus. Deus te abençoe, seja bem-vindo e um bom culto.
Teu amor não falha.
Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom estar aqui com você, como é bom que você está participando, oferecendo esse culto ao Senhor, mesmo de forma online, mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aí na sua casa, estar junto com você, louvando, adorando, cultuando a esse Deus tão maravilhoso. E hoje, logo após esse culto da manhã, nós teremos um delicioso almoço, onde será um momento assim incrível de comunhão, da igreja, do povo de Deus, investindo na obra de Deus. Todos os recursos desse almoço vai para a nossa campanha da reforma da igreja. Então, se você está aí, participando desse culto, dá tempo, tem embalagem, para a viagem, você pode vir, pode trazer a sua família, ou passar por aqui, pegar uma quentinha e ser abençoado e também abençoar a obra de Deus. Então, seja bem-vindo, vamos continuar juntos, cultuando ao Senhor, e nesse momento, aquele tempo tão precioso, aquele minuto tão precioso que é o Minuto Conexão, onde você vai fazer uma foto bem legal, junto com as pessoas que estão aí com você, e em seguida você vai ter um minuto para postar essa foto nas suas redes sociais e marcar a hashtag da igreja. Então prepara aí o seu celular, chama todo mundo aí, pega o seu melhor ângulo. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai fazer essa foto e vai ter um minuto para postar nas suas redes sociais. Vamos lá então? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta e agora naquele momento que temos o privilégio, de contribuir com a obra de Deus através da nossa igreja local. Momento de investimento, momento de fé, onde nós aplicamos os nossos recursos no solo, que é fértil, que é a obra de Deus, a nossa igreja local. Eu quero ler com você 2 versículos, ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler os versos 24 e 25, você inclusive deve conhecer esses 2 versos, mas eu quero ler com você nesse momento. Diz assim: a quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? A palavra de Deus, ela é muito clara, nos mostrando o caminho para sermos prósperos. A Bíblia fala que o generoso prosperará, ou seja, aquele que dá liberadamente, aquele que dá com generosidade, prospera, porque o Senhor é fiel. E nesse momento, é um momento onde às vezes surgem conflitos na nossa mente, porque a mente humana diz: para que contribuir?
Você vai contribuir nesse tempo de tanta escassez, de tanta dificuldade, você ainda vai contribuir, ainda vai tirar do pouco que você tem, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que contribuir pavimenta o caminho para recebermos os milagres de Deus. Contribuir com generosidade, contribuir voluntariamente, contribuir liberalmente, inclusive em tempos de escassez, porque o Senhor, Ele é fiel e a nossa fé, ela não está condicionada à economia, não está condicionada ao governo, a nossa fé está condicionada, está aplicada no Deus que nós servimos. E a Bíblia fala sobre generosidade, à medida que eu entendo, à medida que eu pratico, que eu vivo essa realidade na minha vida, o Senhor não permite que nada nos falte. O Senhor provê os recursos nas nossas vidas. Então, querido, eu quero te encorajar. Esse é um momento de fé, esse é um momento de aplicação prática da fé, onde eu entrego o meu recurso, a 10ª parte, onde eu entrego uma oferta generosa, eu invisto na obra de Deus e Deus investe na minha vida. E para você que não sabe, nós estamos em campanha, estamos movimentando, levantando uma oferta alçada específica com o fim de reformarmos a nossa igreja, fazer aquilo que precisa nessa fase 1, estamos contando com a sua oferta, com a sua contribuição. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então vamos juntos investir na obra de Deus, vamos juntos contribuir, aplicar fé e crer no Deus que supre as nossas necessidades e vai continuar suprindo. Nós estamos fazendo por algo maior, nós estamos fazendo pela obra de Deus, e isso na verdade não tem preço. Quando eu invisto na obra de Deus, eu estou potencializando vidas serem ganhas para Jesus. E eu quero fazer parte disso. Eu tenho certeza que você também quer fazer parte disso. Vamos orar juntos nesse momento. Vamos consagrar ao Senhor esses recursos, essas sementes. Pai, muito obrigado por esse tempo de investimento, esse tempo de colheita. Muito obrigado porque a Tua palavra garante que o generoso prosperará. E aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus, esteja mobilizando, esteja compelindo, esteja impulsionando, Deus, a generosidade do Teu povo, ó Deus, que possamos entregar com generosidade, que possamos entregar com liberalidade, porque o Senhor é fiel para suprir, para prover todos os recursos em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está agora aqui participando desse culto, ó Deus. Pai, abre as portas que precisam serem abertas, libera as causas na justiça que precisam serem liberadas, Deus. Opera milagres diversos, age, Senhor, no sobrenatural, para que o Teu povo, para que o meu irmão e a minha irmã sejam assim abençoados, ó Pai, possam entender que é do Senhor que vem toda a nossa provisão. Muito obrigado, nós já te agradecemos, porque temos a convicção da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer, querido, isso agora mesmo. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder fazer a sua contribuição. Deus abençoe e uma boa semeadura.
Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento onde nós iremos meditar na palavra de Deus, um momento muito especial. Então quero pedir a você que não saia, que não se disperse com nada. Fica aqui mais um minuto, alguns minutos, na verdade, né? Focado, ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você, tá bom? Então vamos até o final, vamos ser ainda mais abençoados por Deus nesse culto tão poderoso. Muito obrigado, Jesus. Nós temos falado nesses dias, né? Claro que domingo passado abrimos um parênteses porque foi o Dia das Mães, então trouxemos uma mensagem mais específica, né, para as mães, mas hoje eu quero retornar sobre os pilares para a edificação da igreja. Só lembrando, o tema, né, da Paz Church desse ano é aquele tema onde Jesus fala que estaria edificando uma igreja e as portas do inferno não permaneceriam, ou seja, não prevaleceria contra essa igreja. Jesus fala de edificação de igreja. Então, desde o início do ano, né, desde janeiro, eu tenho falado sobre esse tema, eu tenho meditado com você, aprofundado com você nesse tema, através de pilares, porque, queridos, toda construção, para que ela não caia, né, para que ela seja uma construção firme, ela precisa de alicerce e ela precisa de pilares ou de colunas para trazer sustentação a essa construção, a essa edificação. Fazendo um paralelo com a edificação da igreja, onde Jesus mesmo fala isso, cujo ele mesmo é o edificador da igreja, e nós somos os cooperadores nesse processo de edificação. É muito importante entendermos, né, a importância do alicerce e desses pilares, dessas colunas. Falamos, o primeiro pilar que nós trouxemos foi a oração, e não poderia ser diferente. A oração é o fundamento, né? A oração é o combustível, a oração é que nos mantém de pé. E depois nós falamos sobre fé, vimos a necessidade de aplicarmos fé, de vivermos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não é isso? E hoje eu quero falar sobre o pilar da unidade e da concordância. Então, o tema da nossa mensagem é o poder
da concordância. Fala comigo assim, o poder da concordância. Eu quero dar, inclusive, os créditos, né, ao pastor Sandro Oliveira, da Paz Church de Fortaleza, onde eu me inspirei para fazer essa mensagem, uma mensagem que ele pregou alguns anos atrás, lá na Paz Church de Fortaleza. Então, o tema da nossa mensagem é o poder da concordância, e os pilares que nós estamos falando hoje é unidade e concordância. Eu quero ler com você, inicialmente, um texto que é muito conhecido, que está ali no livro de Atos, né, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Esse é um dos textos clássicos da Bíblia, né? Aonde mostra, aonde nos remete o ensino do início da igreja primitiva. Lucas, o escritor, né, de Atos dos Apóstolos, Lucas, nesse capítulo 2, ele começa escrevendo sobre o grande derramar do Espírito Santo, sobre o dia de Pentecoste, onde a igreja, onde todos estavam reunidos, e houve um grande derramar do Espírito Santo. Depois desse grande derramar do Espírito Santo, a igreja começa a ser edificada, começa a se fortalecer, e a Bíblia diz que existiam práticas, ingredientes fundamentais nessa igreja tão inspiradora para os nossos dias. A Bíblia fala que eles tinham a simpatia do povo, e era uma igreja que crescia a cada dia. A forma com que a igreja de Atos, com que a igreja primitiva vivia, precisa nos inspirar, queridos, para sermos uma igreja cada vez melhor, para sermos cristãos cada vez melhor. Esse texto não é um simples texto que fala do início da igreja. Não. É um texto que precisa nos inspirar em nossos dias ser uma igreja melhor. É como o preparo de uma comida. Não sei se você cozinha, não sei se você tem o hábito, né, de cozinhar, mas os ingredientes no preparo dessa comida, eles são determinantes para o sabor dessa comida, não é isso? Se você bota os ingredientes corretos, né, que aquela comida exige, o sabor vai ser correto, porque você usou os ingredientes corretos. Então, a igreja de Atos, a igreja primitiva, Deus coloca nessa igreja ingredientes específicos para que ela tivesse o sabor correto, a fim de atrair as pessoas e crescer exponencialmente. Amém? Então, a igreja de Atos, ela tinha os ingredientes colocados por Deus para que ela atraísse as pessoas, para que ela fosse simpática ao povo, e com isso as pessoas fossem atraídas a fazer parte dessa igreja, e houvesse um crescimento exponencial, como aconteceu. Por isso que esse texto é um texto inspirador, é um texto que precisa
nos inspirar, nutrir a nossa fé, a fim de continuarmos avançando no crescimento da nossa igreja local. E quais eram, então, esses ingredientes que essa igreja tinha para que fosse atraente, para que fosse crescente? O primeiro ingrediente que nós percebemos nesse texto é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino da palavra de Deus. E o ingrediente da palavra de Deus é o que vai tornar uma igreja forte. É o ensino, é o estudo, é a dedicação, é a prática da palavra de Deus que vai fazer uma igreja forte, que vai fazer um cristão forte. É claro que é importante nós termos um louvor de qualidade, como nós temos aqui na nossa igreja. Temos excelentes músicos, mas só isso não é suficiente. É claro que é importante nós termos um ambiente adequado, um ambiente confortável. Por isso nós estamos investindo, por isso nós estamos em campanha, para reformarmos aquilo que precisa ser reformado, mas só isso não é suficiente. O que é de fato suficiente é quando a igreja é edificada no conhecimento da palavra de Deus. Você edifica, uma igreja é edificada de forma forte quando o seu fundamento está sobre a rocha, está sobre Jesus, está sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, percebe? Todas as coisas são importantes. Todos os ingredientes têm a sua importância. Mas a palavra de Deus, ela é o principal ingrediente para a edificação de uma igreja forte. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino da palavra de Deus. Eles também se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos relacionar, precisamos nos reunir. É por isso, querido, que a gente tem visto que as maiores igrejas do mundo em nossos dias são as igrejas que se reúnem em células. Por isso nós acreditamos nas células, por isso nós enfatizamos as células e encorajamos você a fazer parte de uma célula, porque na célula você estreita essa comunhão, você desenvolve esse relacionamento. Nós, eu e você, precisamos nos relacionar uns com os outros. A igreja primitiva, ela desenvolvia comunhão. E fala também do partir do pão. Refere-se às ordenâncias da igreja. Eles valorizavam o significado, eles mantinham, eles investiam, eles perseveravam na comunhão da Santa Ceia. É muito importante, querido, nós entendermos isso. Aqui em nossa igreja, nós celebramos a Santa Ceia todo o primeiro domingo do mês, nos dois cultos, das 10 e das 17h30. Não abra mão desse momento. É um momento de comunhão, é um momento de cumprimento de uma ordenança bíblica, é o momento de partirmos o pão juntos como igreja, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele ressuscitou e Ele voltará. A igreja primitiva, ela praticava, ela valorizava esse princípio, essa ordenança. Eles praticavam também o batismo como algo básico e importante na vida da igreja. Nós entendemos isso. Então, queridos, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles oravam intensamente. O texto diz que eles oravam intensamente ao Senhor. A oração muda
todas as coisas que Deus quer. De fato, a oração alcança o coração de Deus. Há coisas que só a oração pode fazer. Amém, queridos? Então, eu quero encorajar você que está me ouvindo a ter uma vida de oração, a ter uma vida de intimidade com Deus. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, esteja enfrentando uma luta, continue orando, continue perseverando, continue insistindo, porque se você está fazendo assim, você está no caminho certo. A igreja que nos inspira, a igreja de Atos, eles se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam às orações. E quando colocamos todos esses ingredientes juntos, em uma panela, e misturamos esses ingredientes, milagres acontecem. Sinais e maravilhas são realizados. Deus se manifesta de maneira maravilhosa, querido. Amém? Quando há essa atmosfera, quando há esse ambiente, quando há essa vivência da igreja, Deus manifesta o poder dele, querido. Deus atua no sobrenatural e nós somos abençoados no natural. Amém? Eu quero aprofundar agora ainda mais um pouco com você no verso 44. O verso 44, ele aprofunda no título da nossa mensagem, no poder da concordância. Eu vou ler para você o verso 44 em 3 versões. Na versão NVI, que nós usamos inclusive aqui na igreja, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Fala comigo, tinham tudo em comum. Na versão revista e atualizada diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala comigo, e tinham tudo em comum. Na versão A Mensagem diz assim: os crentes que viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Percebe, querido, que em 3 versões, algumas palavras variam, mas o final, ele é o mesmo. Eles tinham tudo em comum. E esse tudo em comum aponta para a concordância que havia entre eles, para a unidade que havia entre eles. E isso significa que eles desenvolviam, então, comunhão. E estavam em concordância com relação aos objetivos e aos propósitos. Uma igreja que cresce, ela precisa ser edificada sobre concordância. E, queridos, preste atenção nessa frase. Nunca haverá progresso se as coisas sempre for feita do seu jeito. Concordância não significa que a sua opinião não tem valor, mas que estamos num ambiente em que um serve ao outro. Aqui está o segredo. Porque, querido, quando eu concordo, eu estou demonstrando a intenção de servir. Embora não haja as mesmas preferências, mas eu concordo com o propósito. E se eu concordo com o propósito, eu vou me esforçar a adequar a esse propósito, porque eu entendo que há um ambiente em que todos precisam servir uns aos outros. E só assim haverá o progresso. Porque às vezes nós queremos que seja do nosso jeito, como eu desenhei. Não necessariamente, querido, não necessariamente. Mas eu preciso estar sensível a reajustar
a reavaliar, a recalcular a minha rota, a fim de concordar para que o propósito seja alcançado. E é o que estava acontecendo na igreja de Atos. Havia concordância entre eles. O verso 44 fala isso, eles tinham tudo em comum. Então, independente das nossas preferências que podem ser diferentes, mas o propósito precisa nos unir. Eu preciso concordar naquilo que é o propósito de Deus para a nossa igreja local. E assim haverá o progresso. Amém? Então há poder na concordância da igreja. Fala comigo, há poder na concordância da igreja. Amós 3,3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo. É uma pergunta. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Esse versículo, inclusive, ele é muito usado, para casais, em celebração de casamento. Mas eu quero trazer e aplicá-lo dentro do contexto de igreja. Como andaremos juntos se não estivermos de acordo? Como andaremos juntos se não concordarmos naquilo que é o propósito de Deus? E quando eu concordo, há poder nessa concordância. Quando a igreja concorda, há poder nessa concordância. É impossível, queridos, andar na mesma direção quando não estão indo na mesma direção. Entende isso? É impossível andar na mesma direção quando não estão indo na mesma direção. Precisamos estar em concordância. Você imagina, quero que você imagine comigo, 2 pessoas que precisam andar juntos para a mesma direção. Mas uma está puxando para a direita e a outra está puxando para a esquerda. Essas pessoas irão sair do lugar? Pensa comigo. Não vão sair, porque não há concordância. Eles sabem que precisam caminhar para a mesma direção, porém um está puxando para a direita e outro está puxando para a esquerda. Como irão sair do lugar? Como irão avançar? Mas uma vez que há a concordância, há o avanço, há o crescimento, há a manifestação do poder de Deus. Por isso que eu afirmo que há poder na concordância. Muitos insistem em não querer mudar. Muitos só aceitam do seu jeito e não cede nunca, não concorda com uma só direção. E por isso ficam estagnados. Preste atenção, o crescimento, em alguns casos, ele não acontece porque, embora unidos, não estão em concordância. Isso aqui é muito forte, querido. Embora unidos, não estão em concordância. Não caminham na mesma direção. Não estão dispostos a ceder. Não estão dispostos a abrir mão, muitas das vezes, de ter razão em prol do crescimento. Isso acontece muito no relacionamento conjugal. E eu quero trazer essa aplicação para dentro da igreja. Temos gostos diferentes, preferências diferentes, mas precisamos concordar no propósito. Precisamos ser um naquilo que fala da edificação da igreja local, naquilo que aponta para o crescimento, naquilo que aponta para ganharmos vidas para Jesus.
Eu preciso entender isso. Eu preciso ser flexível a isso. Porque, querido, quando eu penso diferente, quando eu ajo diferente dessa linha de raciocínio que nós estamos caminhando, isso atrapalha os meus relacionamentos, tanto verticalmente com Deus, quanto horizontalmente com as pessoas. Percebe isso? Se eu não tenho um coração quebrantado, se eu não tenho um coração ensinável, se eu não tenho um coração sensível, se eu não aprendo a concordar com o propósito, eu vou trazer influência sobre o meu relacionamento vertical e horizontal. Por isso que há poder na concordância, há poder na unidade com o propósito da igreja. E a igreja primitiva, eles tinham essa compreensão e eles viviam nesse foco, nesse objetivo. Eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar essa mensagem na próxima oportunidade, mas eu quero apenas trazer a conclusão, repetindo a frase que eu citei no meio dessa mensagem. Preste atenção, então, nunca haverá progresso se as coisas sempre ter que ser do seu jeito. Concordância não significa que a sua opinião não tem valor, mas que estamos num ambiente em que um serve o outro. Grava isso aí. Nós estamos em um ambiente em que um serve ao outro, em que um serve ao outro. É uma via de mão dupla e nós precisamos entender algo muito importante. Não é só eu que existo, não é só o que eu penso que é certo e que importa. A vida não é só eu. Eu não estou sozinho. Amém? Há alguém maior do que nós. Há alguém no céu esperando que entendamos isso. Sozinhos, só podemos fazer um pouco, mas juntos podemos fazer coisas incríveis. Fala comigo assim: sozinhos, só podemos fazer um pouco, só consigo chegar até ali, mas juntos nós podemos fazer coisas incríveis. Por isso que há poder na concordância. Então, queridos, vamos juntos, como igreja, firmar esse pilar na edificação, firmar esse pilar na construção, porque assim como a igreja de Atos, nós possamos ser igreja que atraia as pessoas, que tenha a simpatia do povo e que o Senhor acrescente a cada dia o número dos salvos nesse lugar. Nós declaramos concordância entre nós, declaramos unidade de propósito entre nós, declaramos comunhão com propósito entre nós. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse princípio tão poderoso, o princípio da concordância. E nós vemos o quanto isso é poderoso quando a igreja entende e vive essa realidade. Nos ajude, nos abençoe como igreja, Deus, a concordarmos com o propósito, a concordarmos com aquilo que o Senhor tem determinado para nós nesse lugar, Deus. Faz-nos pessoas adultas, maduras, para deixar de lado aquilo que não edifica, aquilo que não agrega, e focar naquilo que o Senhor tem apontado para nós como igreja. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, mesmo distante, mesmo através dessa câmera, ó Deus, que possamos concordar, sermos um no propósito que o Senhor tem para nós como igreja.
Nós repreendemos toda palavra contrária. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. O inimigo não tem poder sobre esse lugar. Nós concordamos em fé e ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus comigo? Então, queridos, na próxima oportunidade eu vou concluir essa mensagem, mas eu quero que você entre em contato conosco. Está aparecendo agora um telefone. Vai ser muito bom conhecer você, caminhar com você e poder aprender com você. Deus abençoe então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!